Então hoje nós temos o tema política e religião. Estamos aqui com o nosso pastor digníssimo, o pastor Ramon Lacerda. E de antemão já queria que o pastor se apresentasse aí para o pessoal, falasse dos projetos, falasse da igreja, congregação, casamento, filhos, passarinho, papagaio. Fique à vontade, pastor. O cara foi no mais profundo agora. Meus amigos, bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite para você que vai estar vendo essa entrevista, esse podcast, esse bate-papo depois. Um grande prazer poder estar aqui com vocês, né? Agradecer aí pelo convite, pela confiança, né? Pelo espaço. Nosso amigo e irmão Rigno e Everson. Né? E Everson, esse abençoado aí que abriu as portas para nós. Eu costumo dizer que pessoas como vocês são acesso de Deus para a nossa vida, para que a gente possa, de fato, levar essa mensagem positiva, né, para os nossos irmãos cristãos, sejam eles de Camaçari, de Simões Filho, na Bahia ou no Brasil. Né? Meu nome é Ramon Alves Lacerda, as pessoas me conhecem mais como Ramon Lacerda. Estou diácono ali na nossa igreja, Verbo da Vida, nosso pastor, o pastor Fabrício, a pastora Nívia, né, os pastores auxiliares, o pastor Joel, que inclusive é o coordenador da nossa campanha, a pastora Vanessa, são pessoas que acreditaram em nós. Hoje está aqui me acompanhando minha mãe, a pastora Adriana, está ali, a minha esposa Rose, um amigo nosso, faz parte também do nosso projeto político, né, Jefferson, ali de Simões Filho. Sou pai de 2 filhos, né, João e Benjamin, são gêmeos. As bênçãos que o Senhor me deu, a herança do Senhor. Eu costumo dizer que os meus filhos não são meus. O Senhor me emprestou para cuidar e lá na eternidade nós vamos prestar conta. Então, a nossa responsabilidade é gigantesca em relação à nossa casa, o nosso casamento e, sobretudo, os nossos filhos. Nós temos um projeto chamado Casa Florescer. Nós temos hoje cerca de 30 alunos inscritos que recebem aula de inglês, de teclado, violão, de canto. Damos para ele também o treinamento sobre família, né, e sociedade. Nós entendemos que a base de tudo é a família. E como eu disse, os nossos jovens, adolescentes, as nossas crianças, não é um investimento para o futuro, é um investimento do presente para a transformação do futuro. Tem esse trabalho que nós fazemos. Sou, né, junto com nossa equipe, idealizador da caminhada em defesa da criança, todos contra o abuso sexual infantil, ali na cidade de Simões Filho. Inclusive agora em maio nós teremos. Estamos retornando com a caminhada. Nós paramos dentro do período da pandemia. Na verdade, o mundo inteiro parou e nós paramos com esse trabalho, mas agora 18 de maio nós estaremos retornando. Sou líder do movimento do Bahia Direita em Simões Filho, líder dos jovens de direita em Simões Filho. Então, nós temos aí uma lista vasta de um grande trabalho, mas que, na verdade, no fundo, é uma grande responsabilidade que nós temos, como povo de Deus, de assumir esses espaços. Verdade. Pastor, vamos nos aprofundar, né, aqui nesse assunto, que é um assunto tão inconstante, mas de grande importância dentro da igreja. Sim. Não é? Se nós formos parar para analisar, não é, a configuração atual do mundo, não é, nós vamos perceber que nós estamos em meio a um mundo extremamente caótico e à beira da destruição. Não é? Biblicamente, a gente já sabe que tudo que acontece nos dias de hoje são profecias que foram proferidas no passado, não é? Sim. A gente vê livros como Isaías, Ezequiel, não é? Já falando a respeito dos sinais. A gente pega o livro de Daniel, a gente pega o livro de Apocalipse e a gente vê ainda numa profundidade muito maior, falando a respeito das coisas que a gente está vendo hoje no mundo, não é? Sim. Hoje a gente vê no Oriente Médio estourando uma guerra, né? Israel contra Hamas. A gente vê parte da Europa também envolvida em uma guerra paralela, né?
Rússia e Ucrânia. E a gente fica se perguntando, onde é que nós nos encaixamos nisso? Eu tenho uma resposta muito simples. Nós cruzamos os nossos braços. Porque quando nós pegamos o tempo de outrora, o tempo antigo, né, a igreja, desde a igreja, me permita falar dessa forma, desde a igreja primitiva até a igreja nos dias de hoje, a gente sempre ouve falar, cristão não tem que se envolver com política. E é aqui que está o erro, não é? Com certeza. Tudo isso que nós estamos vivendo, saindo um pouco da parte espiritual e voltando, mas tudo isso que nós estamos vivendo hoje é por conta disso, de que a igreja, de que os cristãos, eles não devem se envolver na política. Então, é basicamente isso. O cristão, ele só serve para votar, né? O voto do cristão vale, mas a opinião dele, o posicionamento dele, é aí que está a questão. Isso não pode. Isso foi uma ideia errada implantada na igreja, uma religiosidade que foi implantada dentro da própria igreja pelos próprios cristãos, dentro da sua igreja. Então, o que acontece? Cada um se fechava dentro da sua própria bolha e ficava dentro de quatro paredes, falando de Jesus, enquanto o significado da palavra igreja é chamados para fora. Eu entendo hoje que o povo de Deus, Everson, isso, precisa e deve ocupar todos os setores da sociedade, sobretudo a política. Agora, é claro que alguns já me questionaram, mas Ramon, quantos cristãos que foram para a política e se desviaram, se corromperam? Ora, aqui está o X da questão. Não significa porque simplesmente é cristão. Isso vai de caráter da pessoa. Eu estou num processo político, e o processo político, Everson Rigno, é um processo, me permita, digamos assim, perverso. O sistema político, não a política. O sistema político que está implantado no Brasil há décadas. Dessa forma. Então, hoje, para você desconstruir algo, porque o que precisa ser feito é uma desconstrução dessa mentalidade de que política é isso que a gente está vendo aí nos jornais, nas páginas policiais, essa é a grande realidade. A gente precisa desconstruir isso e apresentar para as pessoas, de fato, o que é a boa política. A boa política é aquela que entra na sua casa, entra na minha casa, na casa de Dona Maria, na casa de Seu José, na casa da irmã da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, e muda a vida das pessoas, trazendo para ela um bem-estar do ambiente que ela está vivendo. Um saneamento, uma iluminação, uma rua bem asfaltada, né? Uma rua bem limpa, uma segurança para ela. Mas o que é que aconteceu ao longo desse tempo? Não, a política é coisa do diabo. Não é assim que sempre disseram? Eu cresci ouvindo isso. Eu morava na roça, ia na igrejinha lá, que eu lhe confesso que às vezes eu sinto saudade daquelas canções, né, daquele tempo, aquelas mensagens, ainda que na época sem muito entendimento, mas com vontade de buscar a Deus, com vontade de conhecer o Senhor, né? Às vezes eu sinto falta daquilo lá, mas alguns ensinamentos errados, não, a política, a menina é coisa do diabo, o demônio que inventou isso. E o que é que acontece? Os cristãos começaram esse slogan, digamos assim, eu não gosto de política porque política é do diabo. Quando criaram esse slogan, aí eu criei um outro. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Porque, veja bem, o candomblé tem os seus representantes. E aqui eu quero deixar, não tenho nada contra, nós respeitamos as pessoas, né? Eles têm o direito de escolher os que bem entendem, que bem querem. Então, a Igreja Católica, os nossos irmãos católicos têm os seus representantes, né? O bandista tem o seu representante, o pessoal disso, daquilo tem o seu representante. Por que o cristão não? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, se você for pegar o livro de Amós, ele destrincha sobre isso. O livro de Amós, ele vai denunciar os políticos da época, e a Bíblia não vai chamar de político, mas a Bíblia vai chamar de as autoridades, os governantes daquela época. Amós 5, não falha a memória, capítulo 11, capítulo 5, versículo 10 e diante ali, vai falar sobre que eles, de forma injusta, oprimem o povo
e faz com que aqueles que estão estabelecidos com a verdade, que são o povo de Deus, se calem, cruzem os braços. Aí você vai para Provérbios, se não me falha a memória, capítulo 31, 29 a 31, algo desse, está na Bíblia. Jesus nunca disse capítulo, versículo, ele já está escrito. E diz assim, o Senhor olha para nós e diz, levante a sua voz, erga a sua voz em favor daqueles que não têm uma voz, que não pode se defender. Então por que que um cristão que tem um caráter no Senhor, que tem um princípio de família, que tem uma conduta ilibada, sabe? Que não é perfeito, mas, né? Não existe uma perfeição, um homem perfeito, a não ser Cristo, mas que busca pautar a sua vida conforme a palavra, conforme os seus princípios cristãos de sociedade e de família. Por que que essa pessoa não pode se posicionar? Não pode falar? Resultado agora. O Brasil descobriu que quem decide as eleições nesse país é a igreja, são os cristãos. Verdade. E se a gente for pegar, né, o termo no dicionário, a palavra política significa arte ou ciência de governar. E se a gente for destrinchar com uma maior atenção, a gente pode dizer que é também a arte de você mover, né, pessoas, de você influenciar, de você trazer as tratativas para tentar tornar algo. Não Sim. é? E é como eu tinha falado. Antigamente a gente sempre ouvia, né, as pessoas mais antigas falando isso. A política ela corrompe, a política é coisa de bandido, a política não é para cristão se envolver. E o sistema em que o mundo se encontra hoje é que nós cristãos vamos sendo cada vez mais confrontados, pressionados, né, e colocados sob pressão em um determinado ponto, e entra o ponto que você falou, né? Quem foi que decidiu a política no Brasil? Somos nós hoje somos a maior parcela, né, dentro do meio social brasileiro. Então há uma grande importância em trazer esse assunto à tona para que seja discutido de fato, né? Para que as pessoas elas abram os olhos, elas tenham entendimento, tenham uma direção. Não a gente vê também um país extremamente polarizado, não é? Direita ou esquerda ou direita, o que fazer? E aí começam as brigas, ninguém entra em um consenso, ninguém sabe falar, fazer, como conduzir. A gente vê pessoas que tentam, não é? A gente tem exemplos dentro da política que tentam conciliar as coisas até mesmo para trazer algo de positivo para a sociedade, mas a gente vê também aqueles que travam, porque eu sou um político de esquerda, eu tenho que fazer o que me convém, não é? Eu não tenho que fazer, até porque política é um nicho também, não é? Por exemplo, quando você elege um candidato, não é? Vou usar um exemplo hipotético. Você elege um candidato de esquerda. Você não está elegendo ele porque ele é um candidato de esquerda. Você está elegendo ele por conta dos seus ideais. Sim. Bem também como os de direita. Né? Você elege um candidato de direita por conta dos ideais. Né? Eu me posiciono como uma pessoa de direita. Né? Eu não me vejo posicionado como uma pessoa de esquerda. Né? Eu não vejo o progressismo como algo bom. Não é? Então eu me pauto para esse lado. Não é? É só um exemplo hipotético que eu estou dando. Sim. A mesma coisa, a pessoa que se vê, né, ali do lado da esquerda. Né? Eu me vejo mais como um progressista, porque eu acho que nós precisamos defender a Amazônia, precisamos defender as minorias e tal, etc. Só que a coisa anda muito polarizada. Não é? Então, qual é o caminho que, de fato, nós deveríamos seguir, de acordo com a sua opinião? Olha, deixa eu te falar uma coisa. De fato, o país hoje ele está dividido. Tá? O que é que eu sempre busco dizer para as pessoas? O que é que te leva, tá, a votar em alguém? Eu tenho aqui na minha frente 2 jovens, né? Everson, Rigno, e vamos aqui de exemplo.
Rigno de direita, Everson de esquerda. Qual é a ideologia do que você defende, do que você defende? O que é que você acredita? O ser humano ele tem uma tendência de se inclinar para o que ele se identifica. Hoje, eu digo, eu sou um jovem conservador, de direita. E quando nós dizemos que somos de direita, a pessoa logo diz assim, é bolsonarista, porque você é Bolsonaro, porque você está idolatrando Bolsonaro, porque Bolsonaro é um Deus. Não se trata de Bolsonaro. Bolsonaro tem uma parcela positiva. Por quê? Porque ele foi um homem que despertou a nação para isso. Desconstruiu muita coisa, né? Mostrou muita coisa que não estava em evidência. Ele veio, peitou o sistema, essa é a grande realidade. Ele sentou na cadeira e disse: aqui ninguém rouba mais, ninguém vai meter mão no dinheiro público, né? Essa é a grande verdade. Ele mostrou que o sistema não é e nunca foi a favor do povo. Ele mostrou que o sistema faz do povo, sobretudo aqueles que mais são necessitados, massa de manobra. Mostrou que o sistema não tem interesse que você tenha uma boa educação, de que você aprenda, de que você chegue até você a informação correta. Porque eu vou te dizer uma coisa, uma pessoa, Everson Rigno, que ela tem acesso à informação correta, ela não vota mais na esquerda. Quantas pessoas, por exemplo, eu cheguei e disse assim, não, eu sou de esquerda, eu voto no PT, eu voto em Lula, eu sou isso. Eu digo, bom, tudo bem, vamos lá. Você defende o aborto? Não, você é doido, rapaz, está repreendido. Ok. Você é a favor da liberação das drogas? Não, não sou não, eu sou contra. Você é a favor, por exemplo, da ideologia de gênero? Não, então você não é de esquerda. Não, mas o que é que tem a ver? O que você diz que vai votar, defende tudo isso. Não se trata da pessoa, mas a ideologia que ela está defendendo. Eu costumo dizer, e aí é uma ousadia minha, que ou eu sou cristão ou eu sou comunista. Ou eu sou cristão ou eu sou de esquerda. Não dá para ser as duas coisas. Porque o que um lado defende, eu preciso pautar pela palavra. Ora, a esquerda hoje no Brasil, ela defende, por exemplo, que uma criança seja adotada por dois indivíduos do mesmo sexo que têm o direito de conviver com uma outra pessoa. É um problema dele. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu costumo dizer que em quatro paredes, meu irmão, você faz o que você quiser. Seja, como diz Bolsonaro, seja feliz da forma que você acha que tem que ser feliz. Agora, deixe as nossas crianças fora disso. Então eu, como cristão, vou votar numa turma dessa? Vou defender uma pauta dessa? Porque não se trata de apenas um representante. Não se trata apenas ou de Lula ou de Bolsonaro, mas se trata do que eles representam para o país. O que eles representam para a nação. Talvez o esforço e o trabalho que eu estou tendo hoje, talvez eu não vou desfrutar dos frutos, mas os meus filhos irão. Os meus netos irão. E, às vezes, minha família até fica, rapaz, não fala sobre isso, cuidado, porque hoje você se posicionar virou crime. Né? E eu costumo dizer, não adianta eu ir para a política para ficar passando manteiga no bigode do gato. A gente precisa mostrar para as pessoas a realidade. Então, hoje, o que é que um cristão, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, ele precisa fazer? Ele precisa ir um pouco mais a fundo, deixar a paixão de lado, tá? E olhar o que a palavra diz acerca disso. O que a palavra diz acerca do aborto? O que a palavra diz acerca da família? Porque a palavra de Deus, eu costumo dizer que ela tem a resposta para tudo. Para governar uma cidade, a palavra de Deus ela tem resposta até para isso. A Bíblia vai dizer que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio, o que é o ímpio? Vamos traduzir em miúdos, como diz uma discípula lá em Simão Chile. Vamos traduzir em miúdos. Você já viu aquela pessoa à margem da lei, fora da lei? O ímpio é aquele que você apresenta um caminho para ele, você apresenta a verdade para ele e ele rejeita, ele não quer. Ele não quer viver respaldado por esses princípios. Então a Bíblia diz, quando o ímpio, quando esse que não quer ser governado, ou que não quer ser respaldado por determinados princípios, seja ele cristãos, seja ele constitucional,
né? Quando ele rejeita isso, a Bíblia diz: o povo padece desgraça, o povo sofre. E é o que nós estamos vendo hoje na Bahia, por exemplo. Eu não vou falar nem muito do Brasil, vamos falar da Bahia. Nós temos o pior índice de educação no estado da Bahia. Segundo o IDEB, a Bahia tem o pior investimento na educação básica de todos os tempos. E a Bahia é governada pelo PT há mais de 20 anos. Quer dizer, as pessoas precisam saber disso. Por quê? Porque na televisão apresenta-se uma nova escola. Mas não adianta você construir uma nova escola se você não dá estrutura funcional para a escola que já tem. Se você não faz com que funcione bem para os professores que já tem na escola que já existe. Então, a gente precisa parar, deixar a paixão de lado e analisar essas coisas. Então, eu, como um cristão, depois que eu analiso esses fatos, então eu vou poder decidir. Não pelo que eu gosto, não pelo que eu quero, mas pelo coletivo. O que acontece hoje na política? Sobretudo nas igrejas. Você é um pastor, tem sua igreja oral, o candidato vai lá. Olha, pastor, eu sou candidato a prefeito. Preciso do seu apoio e tal, os projetos são esses. Pô, meu filho, eu te ajudo não aqui para abençoar a vida do irmão. Mas assim, a igreja está precisando hoje de tantas telhas, a igreja está precisando de um piso. Quer dizer, a coisa não é por aí. Nós tomávamos conta de uma determinada igreja e recebemos o candidato a prefeito, né, no nosso gabinete. E ele foi pedir apoio. Eu disse: prefeito, eu não quero nada para a igreja. Primeiro, porque a igreja é de Jesus. E se a igreja é de Jesus, eu entendo que é Jesus que vai manter a igreja. Ele vai dar os pulos dele. Ele não é maluco. Ele sabe que a igreja, quando não é própria, paga aluguel, paga água, paga luz. Tem cadeira, energia, é isso, é aquilo, é uma coisa e outra. É uma viagem que faz, né, com os irmãos. É o irmão que está passando uma necessidade. É uma ampliação que tem que fazer, um departamento infantil que tem que fazer, é um departamento social que tem que fazer, é um departamento de evangelismo que tem que fazer. Jesus, ele sabia disso, ele não é doido. Então, nós não queremos nada. O que nós queremos é que o senhor faça o seu papel. Agora, a igreja tem uma instituição que atende a comunidade local. Se a prefeitura, diante do terceiro setor que existe em todas as prefeituras, é uma verba que o governo federal manda para aplicação dessa verba no terceiro setor, que é o trabalho social, se dentro da lei municipal que já existe, a prefeitura pode contribuir, nós temos a documentação, está aqui, o senhor vai ajudar o projeto social do Ministério. É dessa forma que a igreja tem que se posicionar. É esse caminho que o cristão tem que tomar. E não ter paixão política. As pessoas dizem: mas você é apaixonado por Bolsonaro. Eu não sou apaixonado por Bolsonaro. Eu me apaixonei pelos princípios que descobri, que há muito tempo, até como cristão, eu ignorava essa parte de política. Não, política, vamos lá, vamos fazer, ou oba-oba, no dia político todo mundo faz aquela festa, aquela coisa toda. Não, é muito mais além disso. Hoje você senta com alguém, eu sentei, por exemplo, com a senhora, eu disse: ei, vó, a senhora sabe que eu vou ser candidato a vereador esse ano? Ô, meu filho, que benção, meu filho merece, é o menino de Jesus, de Deus, de família e tal, não sei o quê. Mas meu filho sabe, né, que é um ajudando o outro. Eu digo: meu Deus, aí já vem. Eu estou precisando de 50 telhas Eternite. Eu digo: meu Deus do céu, onde eu vou arrumar esse dinheiro todo? Então a gente precisa, Everson Rigno, desconstruir isso. Não ganha política quem tem dinheiro. Lá em Simões Filho me perguntaram: você já tem 400 mil para ganhar a eleição? Você já tem 600 mil? Já tem candidato vereador aí, a reeleição, e candidato que já tem 400 mil para investir na campanha. Se não tiver dinheiro, não ganha. Quer dizer, a que ponto nós chegamos? E nós precisamos e podemos mudar isso. Eu sempre digo: olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma palavra, eu tenho fé e eu tenho coragem para trabalhar. Para encarar as pessoas olho no olho e falar a verdade para as pessoas. Se eu posso, eu digo eu posso. Se eu não posso, meu irmão, eu não posso. Então, você não vai ter meu voto, não tem problema.
eu prefiro perder o seu voto e conservar a nossa amizade e a minha comunhão com o Senhor, do que por conta disso ou daquilo ganhar o seu voto e perder a intimidade com Deus. Porque mais vale uma cadeira reservada no céu do que uma na terra. Essa questão de política de esquerda e de direita, né? Ela surgiu lá na França. Né? Exato. Foi introduzido ali no período do Iluminismo e ela veio ter mesmo a ascensão dela, não é, na Revolução Francesa, né? E é ali que todos chamam de o berço vamos colocar da minha forma, o berço da política, né? Porque foi onde explodiu esse desejo. E aí ali falava o seguinte, né? Que à direita do saguão sentavam-se os girondinos, né? E à esquerda sentavam ali os jacobinos. E aí surgiu, né? Os jacobinos eram aqueles que estavam ao lado da vontade do povo, né? E os girondinos eram aqueles que queriam, entre aspas, colocar uma mordaça no rei, né? O rei Luís XVI, coloquei aqui uma pesquinha aqui que eu já não ia lembrar o nome dele. Sim. O rei Luís XVI, que inclusive terminou guilhotinado, né, por conta de toda essa revolução. Aí você vai ver grandes escritores, né, como Voltaire, Giraud, né, e o Jean-Jacques Rousseau, né, que foram pessoas que ali na época do Iluminismo escreveram inúmeros livros falando justamente a respeito desses tipos de conceitos que foram trazidos ali à tona na Revolução Francesa. Então, para você que fala muito, eu sou de direita, eu sou de esquerda, vale ressaltar que o termo, né, direita e esquerda surgiu ali. Eu gosto mais de falar, né, sobre conservadorismo e progressionismo, que são os termos mais indicados, né? Sim. E como você disse, pastor, eu acredito muito nessa questão, sabe? De que as pessoas elas precisam ter um entendimento e criar uma opinião própria, ao invés de se pautar em opinião terceirizada, né? Eu trabalhei em uma empresa, tenho um amigo, a gente conversava muito, 2 amigos, né, provavelmente vão assistir ou já estão até assistindo a essa live, e a gente falava muito a respeito de política, não é? Né, era muito mais favorável às questões progressionistas, né? E quando a gente conversava com ele, a gente percebia que era muito mais um voto pautado em gratidão do que em ideais políticos. Sim. Não é? E o que eu vejo, né, nas pessoas de hoje é justamente isso. Essa questão do voto por gratidão. Só que, como você disse, aqui na Bahia, eu não vou nem pegar o histórico brasileiro, vou pegar o histórico baiano. Nós temos aí, como você falou, já mais de 20 anos de governo, não é? Pautado no progressionismo, não é? E eu estava vendo um mapa de desigualdade social em raios globais, só que focado no Brasil. E a Bahia é colocada como o estado mais pobre do Brasil. O Nordeste, a região nordestina, é a região mais pobre do Brasil. E se a gente for fazer uma análise mais profunda da coisa, a gente vai ver que os partidos progressistas estão há muito tempo governando justamente a região do Nordeste. Justamente. Não tem mudança. A gente continua parado, né? Você vai procurar emprego hoje. As pessoas vão pegar e vão falar, mas é porque você precisa se qualificar melhor e tal, etc. Um baiano que sai daqui e vai para, por exemplo, Rio Grande do Sul, encontra emprego muito rápido. Sim. Um amigo meu teve que ir embora daqui e foi para Manaus para trabalhar em Manaus em uma montadora de veículos. Outro agora foi embora daqui para trabalhar também no Amazonas, né?
Nós estamos evadindo, estamos saindo do nosso estado por falta de emprego. Esses dias, a mídia, a nossa mídia, ela botou assim, né? Ex-presidente Bolsonaro ataca os nordestinos. Aí eu entro, vou ver a fala de Bolsonaro. Aí Bolsonaro está dizendo que por que os baianos saem da Bahia para ir procurar emprego em São Paulo? Por que você não vê paulista saindo de São Paulo para vir procurar emprego na Bahia? Aí ele diz assim, por que tem que ser sempre de lá para cá e não daqui para lá? E aí eu fiz um comentário embaixo. Qual foi a mentira que ele disse? Essa é a grande realidade. A Bahia hoje tem um dos piores índices de desemprego. Everson já tinha dito ali, mas eu ia perguntar a ele, você sabia que a Bahia, nós temos o pior índice de pessoas abaixo da extrema linha da pobreza está na Bahia. Que o PT governa há mais de 20 anos. Você vai no interior da Bahia, você vê essa grande realidade. Não é longe, não, é no nosso estado. Eu repito aqui, nós temos o pior índice de investimento na educação básica. O atual governador disse há poucos dias atrás sobre a questão da aprovação em massa dos alunos, que ele achava um crime o professor reprovar o aluno. Quer dizer, além de ser uma afronta ao professor, é ser uma pessoa sem noção. Como é que você aprova um aluno que não está adequado para ser aprovado? Existe ali a prova, a aplicação da prova, do teste. O professor sabe quem tem condição de passar, sei lá, do primeiro ano para o segundo ano, para o terceiro ano, e assim vai. Mas por que esse desespero de essa aprovação em massa? É justamente o interesse da má informação. Esses dias nós vimos, aliás, na época, né, das eleições, o atual mandatário da nação, o Lula, ele disse que o Nordeste é a região do país que tem a pior educação, que tem a pior segurança, que tem o pior investimento em casa. E a região do Nordeste é governada pelo PT há esses anos todos. Eu acho que depois que ele discursou, alguém deve ter dito a ele, rapaz, você não era para dizer isso, porque é a gente que governa lá. Você entende a gravidade do problema? E nós, povo baiano, né, alguns amigos e irmãos baianos, continuam votando nessa turma, que é contra a família. Você sabia que na Bahia já foi aprovado, já existe um projeto de lei e já foi aprovado na Bahia a questão de que se o homem que se identifica como mulher, ele pode usar o banheiro público feminino. E se ele for barrado, impedido, um outro termo que eles usam, constrangido pelo segurança, responsável, seja lá quem for que estiver ali à frente de determinado setor, seja um shopping, um restaurante, um bar, o cara tem um barzinho da esquina, ele tem na porta a foto, né, do homem, a foto da mulher, e aí o cara diz, não, eu me sinto uma mulher. E ele entrar e alguém impedir, ele pode pagar uma multa de até R$20 mil e ser preso a 1 a 3 anos de prisão. A Bahia já existe esse projeto de lei. As pessoas não sabem disso. Você não vê a mídia falar sobre isso. Você não vê. E o que às vezes muito me entristece é que essa turma, Emerson, ainda está tendo acesso aos nossos templos, às igrejas evangélicas. O pastor, meu Deus do céu, ainda está colocando o cidadão que representa esse tipo de política, esse tipo de ideologia, esse tipo de comportamento no altar. E ainda dando a paz do Senhor, meus irmãos, e a igreja respondendo amém. É sobre isso que nós estamos falando. A gente precisa parar para pensar. O que é que nós estamos fazendo com o futuro dos meus filhos, meu Deus do céu, dos meus netos? A Bahia fechou agora, o governo atual fechou mais de 115 escolas em todo o estado. Agora começaram a propaganda de que nós vamos construir educação, mais educação da nossa gente, algo do tipo. Para quê?
para enganar as pessoas que, desculpe, algumas delas não têm, pelo menos, a coragem de se informar adequadamente. No nosso município, nós temos caso de escolas estaduais, por exemplo, que o teto desabou sobre aluno. Essa chuva que deu agora aí, de teto desabando. Então, para que novas escolas se você não consegue manter o que você já tem? Para que anunciar novos hospitais? Nós temos hoje na Bahia, por exemplo, o problema da regulação. Nós passamos pelo ex-governador Jacques Wagner, promessa de resolver a regulação, não resolveu. 8 anos de Jacques Wagner. Passamos pela promessa do ex-governador Rui Costa, né, do caso lá dos respiradores que comprou em fábrica que mexe com maconha e nunca entregou esses respiradores na Bahia. Prometeu, também não fez. Nós temos agora o governador Jerônimo, que, diga-se de passagem, foi eleito o pior secretário de educação do estado da Bahia de todos os tempos. Hoje, governador, não consegue resolver o problema da regulação. Aí um deputado estadual olhou para mim e disse que o governo do estado não resolveu porque é uma questão relativa. Relativa para quem, deputado? Porque precisa de tempo, mais tempo do que vocês tiveram ao longo desses quase 20 anos para resolver o problema? Para que se constrói tanta policlínica? Nós estamos construindo porque vai desafogar a fila de não sei o quê, vai desafogar isso, aquilo, e a regulação continua aí, fazendo o povo da Bahia sofrer. E aonde está o governador? Aonde está aqueles que se dizem cristãos da base do PT na Bahia para poder defender? Para poder defender Dona Maria, que tem 70 anos e está num hospital municipal esperando pela regulação. E não consegue. Sabe o que no final acontece? Muitos deles, infelizmente, perdem as suas vidas. Eu vi, por exemplo, há um tempo atrás, na nossa cidade, o outdoor do governo do estado, dizendo que a Bahia tem as melhores UTIs do Brasil, está na Bahia. Veja bem, as melhores UTIs do Brasil estão na Bahia. E eu fiz uma pergunta ao governador, se ele ouviu ou não. Se ele não teve oportunidade, ele vai ter agora. Aonde estão essas UTIs, essas melhores UTIs do Brasil? Porque a fila da regulação está aí. Você precisa ser regulado para Salvador, você não consegue. Você precisa sair de Simoncílio para Salvador, é menos de 20 minutos. Você não consegue. Às vezes tem até o leito, mas a regulação não libera você, porque é uma questão política. Nós temos hoje, na Bahia e no Brasil, um governo do quanto pior, melhor. Porque se você continua na mesma, eu tenho como manter o mesmo discurso, porque o pobre... Pode observar, a política de esquerda, ela só fala de 3 coisas. Ela fala de 3 coisas que elas não vivem. É como os fariseus, que Jesus disse, cuidado com eles, que têm um discurso bonito, eles falam diante do povo, mas eles mandam o povo fazer o que eles mesmos não fazem. A esquerda brasileira fala de trabalho, de pobre e comida na mesa. Hoje o Brasil não tem trabalho, porque cresceu agora quase 8% o número de desempregados, do segundo semestre do ano passado para agora, fevereiro desse ano. Não tem comida na mesa, porque mais de 1 milhão de pessoas foram cortadas do Bolsa Família, que eles chamaram do pente fino, né? E não é um pente fino que vai, de fato, para se dizer que está fazendo algo justo, não, mas é para cobrir o rombo que o atual presidente está deixando para a nossa nação, com viagens desnecessárias, porque não trouxe até o presente momento um dado positivo que, de fato, traga um benefício para o povo brasileiro, para a nossa nação, só crescendo a dívida do nosso país, né? E não tem comida na mesa. Nós passamos, por exemplo, no governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil, que era o antigo Bolsa Família, tornou-se o Auxílio Brasil na gestão do ministro João Roma, que hoje é o presidente estadual do PL na Bahia. O Auxílio Brasil dava, no mínimo, R$600 para uma família. O auxílio emergencial chegou a dar para cada mãe de família solteira cerca de R$1.200. As pessoas dizem assim, hoje, Ramon,
No tempo da pandemia estava tudo caro, mas pelo menos a gente tinha dinheiro para comer. A gente tinha dinheiro para comprar. Hoje as coisas continuam caras e a gente não tem dinheiro. Porque a taxa de juros subiu, o imposto subiu, você recebe um aumento de R$22, R$24, e junto com esse aumento de salário, aumenta-se tudo. É uma cadeia que vai só para beneficiar ao governo, só para fazer com que o Estado continue no cangote do povo, sobretudo aqueles mais humildes, os mais necessitados, e parece que as pessoas não acordam para isso. Não veem isso. Ah, não vamos discutir, não vamos falar, vamos buscar Jesus. Ah, não, porque isso, como eu ouvi esses dias, semana passada, uma irmã dizia para mim, ah, Ramon, mas você está surpreso? A Bíblia fala sobre isso, dos tempos difíceis. Eu digo, minha irmã, eu sei que a Bíblia fala sobre isso. Tem que se cumprir de fato. Mas por que a Bíblia diz sobre isso, que tem que se cumprir, não vamos ficar de braço cruzado, vendo o diabo sassaricar, sapatear na frente da gente? Mas a senhora esqueceu que a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, e aí nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É porque o mal, né, e tem que de fato se cumprir, acontecer, eu vou ficar de braço cruzado esperando acontecer? Não. Como igreja do Senhor, eu preciso me posicionar, e o ambiente que eu tiver, o diabo tem que respeitar. Você vê esse momento que a gente atravessa hoje no Brasil como uma questão espiritual, como se fosse de fato um problema espiritual, ou você enxerga mais assim, como se fosse o juízo de Deus caindo sobre as nossas vidas, até por conta das mazelas passadas? Não, eu não vejo como um juízo de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro, porque a justiça de Deus é para dar a cada um aquilo que é direito dele. A gente tinha uma visão de que você está doente, está passando uma dificuldade, é Deus que está lhe castigando. E eu costumo defender o meu pai. Deus é um pai bom. Ele não ia botar Jesus na cruz para passar pelo que passou, para vir botar uma doença em você, porque você pecou, porque você fez isso e aquilo. É óbvio que o salário do pecado é a morte. Aí a Bíblia vai dizer, do que se queixa um homem é no seu dos seus próprios pecados. Deus não tem nada a ver com isso. Né? Mas eu percebo, sim, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, mas contra principados e potestades. E deixa eu te falar uma coisa, e uma coisa particular minha, eu creio que o nosso país hoje passa por uma guerra espiritual muito grande. Por quê? Porque o diabo tem pressa, meu irmão. O diabo sabe que o propósito de Deus chama-se família. E o diabo tem pressa de destruir isso. Porque o inferno foi criado para Satanás e seus demônios, não para as pessoas. Para lá vai aqueles que infelizmente não aceitaram a Cristo, rejeitaram Jesus, rejeitaram o Espírito. E Satanás, sabendo disso, não quer ir só. Então, quanto mais gente ele puder ganhar para estabelecer o governo dele, o princípio, digamos assim, os princípios dele, a vontade dele, ele vai fazer. Agora, com isso, o que é que vai acontecer? Como vereador, eu vou estar lá, um exemplo, na Câmara, vereador, e demônio, eu lhe repreendo aqui agora. Não, a gente não vai fazer isso, nós vamos legislar. Né? Eu costumo dizer, e aqui é uma verdade, não é o que infelizmente o nosso ministro da Justiça, André Mendonça, disse, que na vida a Bíblia, no STF, a Constituição. Quando ele sentou na cadeira, esqueceu disso. Mas eu falo com verdade. Na vida, a palavra. Então, eu tenho a minha particularidade com o Senhor e ali eu entro, né, nas minhas orações e eu repreendo o espírito da corrupção, do engano, da mentira, que as pessoas abrem os olhos, porque nós estamos vivendo, de fato, uma guerra espiritual. Não é uma guerra política apenas, é uma guerra espiritual. E quando eu falo guerra espiritual, não estou querendo dizer também, por favor, me entenda, que a esquerda é do diabo e a direita é de Jesus, e aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Quando a gente fala de esquerda, de direita, nós estamos falando de política de fato. Agora, é óbvio que na conduta e no comportamento e decisão de algum, a gente pode perceber se é uma influência de Deus ou se é uma influência do diabo. A gente tem que ter esse discernimento. Mas o Brasil, com toda certeza, passa por uma guerra espiritual. E o senhor acha que a esquerda ela é inteligente?
porque eu percebo que existe muito movimento nas escolas, né? Nas escolas eles se movimentam para tentar influenciar os jovens. Sim. Rigno, veja bem, eu não posso, né, dizer... Agora a Bíblia diz o seguinte, meu irmão, que os filhos das trevas, e aqui não estou dizendo que quem é de esquerda seja filho das trevas, tá? Mas é para chegar onde a sua pergunta, são mais prudentes que os filhos da luz. Então o que é que acontece? Quando o justo se cala, o ímpio se manifesta. Então, quando nós cristãos, seja o cristão evangélico, o católico, nós não nos posicionamos, o que é que a esquerda faz? Ela se posiciona. Nós vimos agora, há pouco tempo, mandaram para mim um vídeo de uma determinada educadora dizendo para os seus alunos que é normal o menino gostar de outro menino e é normal a menina gostar de outra menina. Repito, nós não somos contra a classe nenhuma, né? Como eu já disse, quem quiser ser feliz, seja da forma que bem entender. Mas não induza as nossas crianças a isso. Porque, deixa eu falar de forma bem aberta, a homossexualidade, ninguém nasce homossexual. Não existe cromossomo de homossexualismo. Não existe DNA. Quando você encontra um cadáver, ele vai dizer se é homem ou se é mulher. Ah, não, é um gay. Eu nunca vi um policial dizer isso, um legista dizer isso. Não, ou é homem ou é mulher. Então, quando a criança nasce, se você impõe um comportamento dessa a ela, na mentalidade, porque até aos 6 anos, a criança, a sua maturidade, ela é construída até os seus 6 anos de idade, ela começa a entender o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode. É uma construção de caráter, de entendimento, de pensamento, de um ser pensante. Quando você olha para uma criança de 4, 5, 6 anos, 7 anos de idade, e você diz que isso é normal, primeiro que já fugiu da alçada da professora. E é isso que a esquerda faz. Por que que agora a esquerda ficou alvoroçada quando Nicolas Ferreira foi eleito, né, presidente da Comissão de Educação? Por quê? Porque sabia justamente que ele ia combater isso. E é um jovem, né, que eu me inspiro, me espelho muito nele, um jovem inteligentíssimo, está fazendo um excelente trabalho como deputado federal. A esquerda entendeu isso, que elas atingem basicamente, diretamente, as nossas crianças. Quando você vai, segundo os dados científicos, diz que cerca de 70% do jovem, por exemplo, cristão, que entra na faculdade, desvia. Porque a maioria dos professores da faculdade é tudo atrapalhado. É um bando de maluco. E aí o jovem não tem estrutura. E aí eu vou usar as palavras do meu pastor Fabrício, ele sempre diz a mim, olha, você está entrando num caminho que é complicado, então você precisa estar grande por dentro. Não adianta estar todo mundo aqui fora, eu estou com você, você é o cara, não sei o quê, você fala bem. Não. Isso não adianta. Você tem que estar grande por dentro, você tem que estar bem resolvido com Deus, você tem que estar bem resolvido com a sua família, você tem que estar bem resolvido consigo mesmo, porque quando você estiver lá, meu irmão, é cova de leões. É aí, meu irmão, que a direita peca. O saudoso Olavo de Carvalho dizia algo interessante. Quantas igrejas a direita conseguiu entrar e apresentar a verdade? Quantas escolas a direita conseguiu assumir? Quantos sindicatos a direita conseguiu assumir? Quantas faculdades a direita conseguiu assumir? Quantos postos de trabalho, né? Associações, grupos de família, a direita conseguiu entrar, mas a esquerda conseguiu. Porque a esquerda traz aquele discurso que todo mundo quer ouvir. É bacana, é bonito. O amor é de todos, o amor é igual. Porque todo mundo... Pro amor não tem cor. Olha que coisa linda de ouvir. Não, fala a verdade. É lindo amar, todos têm que amar. Mas no fundo, o que eles querem é destruir o princípio da família, a família tradicional brasileira. Então eu não digo que a esquerda com esse pensamento seja inteligente, né? Ela é oportunista,
Ela aproveita das oportunidades que tem do cargo, do ambiente, do lugar que eles estão inseridos, para implantar essa, podemos dizer assim, esse pensamento maligno nas nossas crianças. E o que depender de mim, eu vou combater isso aí até o fim. Pastor, eu vejo muito, não é, pegando até exemplos como, por exemplo, o Nicolas Ferreira, não é? Falando a respeito de homeschooling. Tem um pastor que eu acompanho nas redes sociais que fala muito a respeito do homeschooling, não é? E de uma forma extremamente positiva. Acho que em Santa Catarina também tem uma deputada que ela foi uma das mais eleitas, acho que a mais eleita, não tenho certeza, não é? Também falando a respeito do homeschooling, inclusive a filha dela é lecionada por ela através do homeschooling, não é? E é uma coisa que a gente percebe que tem muita dificuldade de avanço no país, no Brasil. Mas de acordo com de acordo com a técnica trazida, não é? Através do homeschooling, você vê como uma alternativa, eu não diria como a saída, mas como uma alternativa de você até mesmo proteger o seu filho. Por quê? Como o pastor Laércio foi o nosso primeiro entrevistado, ele veio aqui e falou, não é obrigação da escola e tampouco obrigação do Estado, não é? Educar o meu filho. Não é? Agora, sim, falando de mim como uma pessoa que vive nesse país, não é? Eu odeio a ideia. Agora sou eu falando, Everson, opinião minha, sabe? Sim. Eu odeio quando eu vejo um político subir num palanque e dizer que os nossos filhos são de responsabilidade do Estado. Eu odeio isso. Eu não acho que é por aí, né? O que eu entendo é o seguinte: a escola, ela tem um papel fundamental. Qual é o papel? Lecionar. Nada mais. Exato. O meu filho, ele tem que entrar um desconhecedor das coisas para se tornar um provável cientista, né? Você pega, por exemplo, dos Estados Unidos, né? O sistema de educação dos Estados Unidos eu não conheço muito bem, não faço ideia de como as coisas funcionam lá, mas eu entendo o seguinte, que os grandes cientistas são formados em Harvard, no MIT e por aí vai. Se você vai para a Europa, como por exemplo na Inglaterra, Oxford e por aí vai, não é? Os grandes pensadores da atualidade saíram de cadeiras de dentro dessas instituições. Sim. Né? E quando a gente vem para cá, para o Brasil, qual é a referência? Não é? Nós não temos muitas referências. Não é? Então, o que é que acontece? Eu acho que esse conceito também precisa mudar. Até porque Paulo Freire não é referência para ninguém. Mas, falando de uma forma extremamente direta, né? Será que o homeschooling ele seria uma alternativa? Primeiro, para blindar a mente das nossas crianças desse posicionamento que, na minha opinião, aí falando de novo, minha opinião, é uma condição maldita, né? Eu não aturo, não admito que o Estado se levante e diga que as crianças são obrigação do Estado. Sou totalmente contra. E isso é um pensamento comunista. Sim. É um pensamento extremamente comunista. Quando você pega o raciocínio de que o Estado tem que ter o controle soberano sobre tudo, inclusive sobre as pessoas. Isso é um pensamento comunista e eu sou totalmente contra isso. Sou totalmente oposto. Minha opinião. Né? Então, o homeschooling ele seria uma forma de se driblar. Como é o nome? Homeschooling. Né? É quando você pega o seu filho, por exemplo, e você leciona, você ensina o seu filho. Sim. Você precisa tomar treinamento, você precisa ter as ferramentas devidas para poder pegar a sua criança, ensinar a sua criança e comprovar, não, aqui ó, eu fui formado, eu fui preparado para isso e a minha criança, ela foi lecionada através dessa ferramenta.
né? Como já acontece, por exemplo, acho que em Santa Catarina e alguns outros estados que eu acho que já foram aprovados, né? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fui para a escola a primeira vez, e antigamente não tinha essa questão de primeiro ano, segundo ano, era primeira série, segunda série, e por aí vai. Antes de você ir para a primeira série, você vai para a alfabetização, algo do tipo assim. E quando eu fui, a professora chamou minha mãe e disse assim, olha, Ramon não tem condição de ficar aqui. Minha mãe perguntou por quê? Porque ele já sabe ler, sabe escrever. Porque minha mãe ensinou. Eu já sabia fazer meu nome, eu já sabia ler, eu já sabia escrever. Fui, se eu não me engano, para a primeira série, não foi, minha mãe? Já fui direto para a primeira série. Responsabilidade da família. Tá? O ensino da criança, e quando eu digo ensino, é o ensino de ser pensante, porque a escola está ali para lhe dar informação do que é da área histórica, na matemática, ciência, geografia e por aí vai. Mas responsabilidade do Estado, de forma nenhuma. Tudo que o Estado quer é isso. É montar no seu cangote. É governar, é saber o que você está fazendo. É controlar você. E quem faz isso são países comunistas, como você até citou. E aqui eu digo, a Venezuela é um exemplo disso. O povo vive, o povo não pode dizer um ai se o governo dizer a você se você pode ou não. Então, eu não tenho informação se Santa Catarina já usa esse método. Se usa, eu digo que é um caminho que deve ser trabalhado, analisado, pensado, né, para que possa se espalhar pelo país. Se Santa Catarina já está implantado e já existe, eu tenho certeza que Nicolas, em algum momento, ele vai tocar nesse assunto, trazer isso para a gente. O que é que eu percebo? Eu percebo que o Estado ele precisa dar para nós, sim, ferramentas para que a gente possa preparar os nossos filhos. Sexualidade, filho aprende em casa. Caráter se dá em casa. O professor não tem que dar em sala de aula dizendo que o seu filho deve ou não deve fazer. O caminho que ele tem que eu deixar de trilhar. Pai é quem dá destino. A mãe, ela gera vínculos, segurança, proteção. O pai, destino para o seu filho, seja menino ou menina. Os meus filhos recém-nascidos, eu fui dar, né, a vacina, se não me engano, a vacina do pezinho, algo do tipo. E uma das enfermeiras disse, caderninho de vacinação eu dei, são meninos? Aí uma outra lá dentro gritou, ninguém não sabe, só vai saber se é menino ou menina quando crescer. A mentalidade das pessoas. Quer dizer, totalmente errado. Então, eu não vou me usar aqui repetir a pronúncia, né, do Homeschooling. Homeschooling, mas acredito que seja um caminho assertivo. Acho muito difícil acontecer com o governo e o Congresso que nós temos, né? Acho difícil isso acontecer, mas é um futuro muito próximo que eu tenho certeza que com o posicionamento, né, dos cristãos nesse momento, sobretudo nessas eleições, porque a eleição de 26 passa pelas eleições de 24, nós tendo pessoas lá no Congresso que defenda esse método, eu tenho certeza que tem tudo para avançar e, na minha opinião, seria uma bênção. Na verdade, eu acho que esse foi pautado até pelo STF e o STF votou contra. Né? O STF. Votou contra esse projeto. Tem essa questão, sempre a gente está batendo de frente com relação justamente a isso, ao ensinar a criança em casa, educar a criança em casa, que é muito difícil você dar um ensinamento para o seu filho em casa, quando chega na escola. Meu filho tem 6 anos e a gente sempre ensinou com músicas cristãs, música da palavra. Quando chegou na escola ele estava já falando lá ele, né? Ele escutou essa palavra lá ele na escola, e aí eu tive que perguntar para a professora, o que aconteceu que meu filho está chegando com essa palavra lá em casa, porque nunca, nem eu nem a mãe dele pronunciou. Ah, pai, foi um coleguinha aqui que soltou essa palavra e ele automaticamente absorveu e já estava falando. Então, é aquele cuidado de proteção que os pais têm, que infelizmente a escola também não tem. Esse cuidado com as nossas crianças. E o Estado, muito menos. Até mesmo a gente percebe que na igreja a gente sempre tem essa preocupação com relação à religião e o povo político, né? A gente nunca quer
há muito tempo, não queria ver a política dentro da igreja, inserida dentro da igreja. E causava esse constrangimento que o senhor falou, citou no início. Tá colocando um político em cima do altar e tal, isso, aquilo. E eu tive esses embates também dentro da minha congregação. Quando foi a primeira igreja que fiz parte, meu pastor levava um político lá e eu ficava um pouco constrangido, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu acho que o povo da igreja precisa de uma cartilha, de saber administrar melhor esse conhecimento com relação à palavra de Deus e com relação à política, para não ser enganado. Justamente. Deixa eu te falar uma coisa, Regno. Quando surgiu, né, a questão da escola, voltando para a pergunta que Everson fez, e você, né, ajudou aí a fala dele, a questão da escola em tempo integral, o que aconteceu? A própria família pega o seu filho e empurra para o Estado. Eu quero uma escola que meu filho entre 7 da manhã saia às 5 da tarde. Eu não digo daquela mãe que às vezes é mãe solteira, né, trabalha, é meio turno, não tem com quem deixe o seu filho. Às vezes a avó não pode ver, sei lá, o tio, a tia não pode tomar conta, e a mãe precisa usar dessa ferramenta para deixar o filho dela na escola em tempo integral. Mas quantas e quantas mães e eu falo do que eu vejo, né, deixa o filho de manhã porque quer ir para festa, porque quer ir para farra, porque quer ir para não sei para onde, e com isso a escola, e sabe lá Deus quem é esse professor, sabe lá Deus quem é essa professora, e diga-se de passagem que existem muitos compromissados com a profissão que escolheu, ama ser professor, né? E aqueles que fazem porque infelizmente não teve outra oportunidade, foi ser professor, porque às vezes ganha bem, e aqui na Bahia nem tão bem assim, né? E deixa a criança lá. E aí o que acontece? Às vezes o cara tá, desculpa a expressão, ele tá de saco cheio da casa dele, de tanto menino, não sei o quê, e aí ele vai ensinando. Ele dá palavrão, ele ensina mesmo que é normal homem com homem, é normal mulher com mulher, e depois a gente vai culpar o próprio Estado. Sendo que essa responsabilidade é minha. Se o meu filho, como você fez, chega em casa com um comportamento diferente, eu preciso saber o que foi que aconteceu. Sabe? Eu não vou dizer existisse uma lei, porque existe. Se a gente pegar a Constituição brasileira, ela é perfeita. Linda. É linda. Linda demais. O que falta na Constituição ser aplicada? Porque se fosse aplicado, o professor ia entrar na sala, o professor de matemática, ele ia entrar na sala de aula e ensinar matemática. Ele não ia expor a opinião política dele, ele não ia falar de político A, político B, ele não ia... Não. Ele ia falar sobre matemática. Saiu e veio o de ciências, ele vai falar sobre ciências. Mas hoje não se cumpre, não se pune, não se fiscaliza, não se leva a sério. Eu digo porque estudei e muito, né? Graças a Deus. E quantas vezes a minha professora, por exemplo, de história, parava a aula para falar de político, para defender Lula, para defender o PT. E quantas vezes eu entrei em debates. A senhora é minha professora de história, não é de ciências políticas, não. Eu não estou aqui para... E se a gente for falar de ciência política, vamos até tirar Lula desse meio. Vamos tirar essa turma do meio. Então, o que falta no país hoje são homens e mulheres sérios, que queiram levar esse país adiante, que queiram um país democrático, que queiram um país que respeita a família, que queiram um país que crê em um só Deus, que tem um país que respeita a opinião do outro, desde que aquilo não fira os princípios da própria Constituição. Um STF que não queira legislar sobre o país, porque o papel do STF é ser guardião da Constituição. O STF não tem nada a ver com liberação de droga, de aborto, de sala de aula. O que é que isso interessa ao STF? O Congresso está aí para isso. O que nós... E que eu sou contra a indicação de ministro do STF de ser pelo presidente da República.
Eu também defendo que seja juiz de carreira e o povo que decida. Pastor, vamos entrar agora num assunto que é um tanto quanto delicado, né? A gente pega os tempos antigos, né? Falando das épocas mais remotas e enfatizando a Moisés, não é? Moisés, ele foi levantado por Deus, e a primeira apresentação, vamos dizer assim, ele não teve aquela aprovação por parte do povo. Só que com o passar do tempo e as coisas se firmando, né, Moisés ele é pontuado como o maior profeta que Israel já teve, né? Foi ele quem trouxe as estatuetas com os 10 mandamentos, foi ele quem organizou um povo no formato de nação, e aquele povo viveu por muito tempo naquela região ali, que hoje a gente conhece, né, como Israel, mas aquela região toda ali que quando a gente pega no mapa a gente vai ver, né, a faixa de Gaza, enfim, aquela região ali, né? E agora se estourou uma guerra, né? E a gente está vendo a problemática que tem acontecido, não é, no mundo, o choque. Por quê? Quando você fala, por exemplo, não é, o que acontece no Brasil é uma guerra interna. A gente praticamente vive, eu não posso chamar de uma guerra civil, mas é uma guerra diária. Sim. Não é? A gente vê o crime organizado contra o Estado, não é? A polícia tentando segurar a onda e tal. Muita gente morta num país como o Brasil, não é? É um exemplo típico, não é? Que eu estou tentando tipificar. E aí você parte para uma nação como Israel, né? O que acontece aqui dentro não choca a gente, mas o que acontece lá fora chocou a gente com uma palavra que foi mal colocada por um presidente, né? Mas o assunto cujo eu quero trazer à tona eu vi muitas pessoas, não é, tentando defender a fala do nosso presidente, não é, que não voltou atrás. É uma opção dele, é uma opinião dele. Ele tem, na minha opinião, o direito de falar, como toda pessoa tem também direito de falar, mas, na minha opinião, foi uma fala pobre, uma fala ridícula, como também acho que o povo brasileiro, a gente vê aí, né, colocando que foi uma fala infeliz por parte do presidente, né? Mas, em contrapartida, eu não vejo essas mesmas pessoas se colocando contra o que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia, né? Será que os ideais, as ideologias, não é, o posicionamento, não é, como você bem falou no início, não é, essa coisa da fidelidade, será que vai levar a gente à morte? Será que a gente tem que ir até a morte tentando provar um improvável, não é? Será que as ideologias, os ideais, o pensamento, será que não... Que nível é que a gente está para a gente se colocar dessa forma? Enquanto acontece uma coisa eu não aprovo, mas a outra coisa eu aprovo? Como assim? Entendi. Foi de fato o presidente Lula, né? O presidente do Brasil, ele teve uma fala totalmente errônea. Eu não vou te chamar de sem noção pelo cargo que ele ocupa, mas ele foi mais do que infeliz na sua fala. Me parece que desconhece a história daquele povo, o massacre que os judeus passaram. Você debochar de uma situação dessa
é você debochar do povo de fé, de um povo cristão, que vê Israel como uma terra até hoje santa, prometida, né? E é uma falta de respeito com a memória dos familiares da tragédia, do assassinato que aconteceu com os cristãos. Não voltou atrás da sua fala. Isso comprova o que ele acredita. Isso mostra a falta de respeito e consideração com o povo cristão, porque quando ele deu essa fala, o Conselho de Pastores do Brasil se posicionou contra, imediatamente. O porta-voz de Israel se posicionou contra, imediatamente. O primeiro-ministro, me recordo o nome dele, Benjamin alguma coisa, se posicionou contra e pediu retratação do Brasil. Netanyahu. Uma coisa dessa, assim. Pediu retratação essa que não foi feita. O porta-voz do Brasil esteve com o presidente e pediu que se retratasse. Ele disse que não ia fazer isso, como não o fez. Então você mostra a mentalidade terrorista que ele tem, o pensamento frio e calculista que ele tem, a falta de respeito com o povo cristão. E hoje, segundo Paraná Pesquisas, eu não acredito muito, né, em pesquisa, mas segundo o Paraná Pesquisa e a Atlas, o atual presidente da nação vem com a sua queda, principalmente no grupo evangélico, a sua aceitação vem caindo, porque na eleição passada ele teve 20%, o que elegeu ele presidente, se é que foi eleito mesmo presidente, aí é uma opinião minha, né, e a Constituição me garante esse direito de opinar, né? 20% do povo cristão ainda votou neste cidadão que hoje ocupa a presidência da República. Então, meu amigo, você percebe o Brasil, vou falar aqui na linguagem popular, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. É você dançar diante da tragédia de milhares de famílias que foram destruídas por quem são contra o povo de Deus. E aí entra uma outra questão, pastor. Né? Eu fiquei observando, eu aprendi a morder um pouco a minha língua. Né? Eu sou muito enérgico. Né? E depois vem a maturidade, você aprende a formar opinião, né? E muitas das vezes eu não externo a minha opinião, levando em consideração o que eu aprendi em Provérbios. Né? O tolo, ele vai continuar tolo. Sim. E o que a gente vê hoje são pessoas que... eu vi até essa fala através de um influencer digital, um youtuber, que ele fala o seguinte: o cara tá ali sentado na frente do computador jogando videogame, às vezes não faz nada, e da noite pro dia se torna um excelente político, um grande político, porque ouviu a opinião de A, de B e tal, etc. Quando você senta para conversar com essa pessoa, não sai nada. Não é? E muitas das vezes essas pessoas têm muita coragem porque não tá te vendo, não tá face a face com você. Então são mal educadas, ásperas, idiotas, me permito o termo, Sim. e estúpidas. Não é? Ao invés de entender que do outro lado tem uma pessoa que também tem uma opinião formada e você precisa respeitar essa opinião. Então eu fiquei observando aqui dentro da cidade, agora falando de Camaçari, que é o meu domínio, algumas pessoas falando algumas coisas, né? E inclusive chegando a afirmar que a igreja idolatra a nação Israel, né? A nação judia, os judeus, né? Porque algumas igrejas, não é, usam, não é,
de alguns simbolismos para realizar os seus cultos e tal, etc. Por exemplo, a igreja onde eu congregava, não é, tinha o que eles chamavam lá de... Ai, meu Deus do céu. Era o congresso do Ministério de Louvor, né? Era o Rosh Hashanah, né? Que era... Eu já não lembro mais detalhadamente, eu vivi muito aquilo, mas hoje eu já não lembro mais detalhadamente o significado das coisas, né? Mas, por exemplo, fazia alusão a um simbolismo de uma data que acontecia lá, que era, se não me falha a memória, a festa das colheitas e coisas do tipo. Então, tipo, as pessoas pegam essas coisas e aí, porque tá idolatrando e tal, etc. Qual o seu pensamento a respeito disso? Everson, deixa eu te falar uma coisa. Toda pessoa desinformada, seja ela cristã ou não, quando ele não consegue manipular, ele ataca. Tá? Concordo. Então, eu vou ser bem curto com isso, porque, primeiro, que eu não tenho muita paciência. Segundo, é que meu tempo é precioso para eu perder tempo com pessoas que não gostam de se informar. Então, geralmente, o que é que eu faço? Quando alguém vem com essas conversas de que está idolatrando, de que está não sei o quê, e aquela coisa toda, eu digo, bom, eu prefiro, de alguma maneira saudável, não vou usar o termo idolatrar, mas eu prefiro conservar a história, né, sobre tudo que a palavra de Deus diz. E, pelo que eu percebo, você, desinformado, idolatra essa desinformação, em outra palavra, para não lhe chamar de um burro idiota. Tá? Então, meu irmão, eu não sei nem o que vou lhe responder para não acabar sendo grosso, deseducado, né? Deselegante com aqueles coitados que são desinformados, que são papagaios, que repetem o que os outros falam. Eu tenho uma coisa comigo, não é tudo que o meu pastor fala que eu levo ao pé da letra. Meu pastor é um homem de Deus, eu confio no meu pastor, ele me aconselha, ele me orienta, mas quando ele está falando da palavra, ou no altar está dando a opinião dele acerca de alguma coisa, eu vou buscar, né? Olha, porque a Bíblia diz que isso e isso, tal, pô, aí eu chego para ele, rapaz, porque a Bíblia diz, e às vezes a Bíblia não diz o que eu estou dizendo, o que ela diz, tá? Então, eu gosto muito de me informar primeiro, e quando eu percebo que a pessoa é desinformada, eu não sou psiquiatra para tratar com gente desse nível, né? É isso. Bom, vamos já chegando aqui no nosso final. Eu queria primeiramente agradecer, pastor, pela sua presença, né? Foi um bate-papo muito bacana, muito esclarecedor, não é? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do seu projeto, né, para que as pessoas entendam, para que isso fique bastante claro e na mente das pessoas. Por quê? A Igreja Evangélica, ela é uma das maiores instituições preocupadas com o meio social ao qual ela está inserida. Sim. Né? Gente, nós tratamos de pessoas drogadas a deficientes, de viúvas a pessoas rejeitadas, não é? Nós temos a tendência de acolher os piores da sociedade, né? E a gente vê como Cristo transforma essas pessoas, não é? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do seu projeto social, não é? O que o senhor faz ali e tal, deixe o ênfase para que as pessoas elas tenham a clareza a respeito disso, pastor. Fique à vontade. Everson, eu quero agradecer, né, mais uma vez o espaço, a oportunidade. Eu estava mexendo aqui porque eu estou abrindo uma palavra que respalda o que a gente faz hoje. Rigno já conhece um pouco da nossa história. O social, ele é algo que nós... eu não vou falar nós, vou falar eu, Ramon, né? Eu gosto de fazer. Eu entendi que eu fui chamado para servir. E, às vezes, as pessoas misturam. Você está fazendo isso por causa disso. Você está fazendo isso porque você vai ser candidato. Eu fazia muito antes de ser candidato.
E eu sempre digo aos nossos professores voluntários, a instituição Casa Florescer, ela existe independente da política, tá? Até porque eu não faço política dentro da instituição. Então, ela existe independente de. Eu entendi que fui chamado para isso. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ser participante do avanço da vida das pessoas. É a extensão do que é o Ramon, né? Entende? Hoje, o ministério que eu congreguei há um tempo, nós temos hoje jovens que hoje são pais de família, que nós fomos acesso de Deus na vida deles para tirá-los, por exemplo, das drogas, do tráfico, né? E hoje são ministros da palavra. E eu sempre dizia a eles, olha, vocês vão chegar em lugares que eu não vou. Mas o que me deixa feliz é que, apesar de não ter ido, eu fui participante para que vocês chegassem lá. Para mim isso é tudo. É ver a pessoa mudar de vida, mudar o seu ambiente que ela vive, mudar a sua mentalidade. Porque eu aprendi que quando você muda a sua mentalidade, você impacta o lugar que você está inserido. E não o inverso, sabe? E por que as pessoas misturam isso? Porque se muitos hoje chegam na igreja, ele dá uma cesta básica interessado nisso, ele faz uma ação social de atendimento médico interessado porque ele é candidato, e eu costumo dizer que o tempo vai mostrar quem é quem. E graças a Deus, na nossa cidade, nós temos uma história, e as pessoas sabem quem é Ramon Lacerda. Hoje a nossa instituição atende não só essas crianças, mas a sua família. Nós temos reuniões todo mês com os pais, né? E ali nós damos palestra, nós falamos acerca da palavra, nós falamos acerca de família. Nós vamos ter agora uma palestra de empreendedorismo para os nossos jovens, para aqueles jovens que querem, de alguma forma, empreender. Nós vamos entrar em contato agora com a Polícia Militar da nossa cidade para falar para eles o que é a corporação da Polícia Militar, o que é a Polícia Militar, para tirar essa ideia de que a polícia não presta, de que a polícia é inimiga da sociedade, de que... Porque veja você numa sociedade que o bandido, quando morre, é notícia o dia inteiro. E como é que dá o nome? Eu esqueci agora. Os direitos humanos, né, vai em cima, porque era um pai de família, e quando se mata um policial, não gera a mesma repercussão. Aquele policial era um filho, era um pai, né, era um esposo, era um amigo. Então, para que eles conheçam, é dessa forma que nós estamos trabalhando. Para quê? Para mudar a mentalidade das pessoas. Uma vez, esses dias, um vereador estava pedindo o nosso apoio para que eu deixasse de ser candidato para apoiá-lo, e ele veio com a conversa de, rapaz, porque ser vereador é difícil, não tem uma vida financeira boa, as pessoas ficam pedindo as coisas, aqui. Aí abriu o WhatsApp, gente pedindo cesta básica, e eu só observando. Quando ele terminou, eu disse, vereador, mas sabe por que isso acontece? Porque vocês fizeram as pessoas serem assim. Vocês ensinaram para as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta, vereador. Qual projeto o senhor tem para mudar a mentalidade dos nossos jovens, para investir efetivamente nos jovens da nossa cidade? Ah, porque não é bem assim. Não é assim, vereador. Nós, cidadão civil comum, normal, que estamos aqui fora, que não somos nada, somos apenas uma liderança, a gente consegue fazer. Por que o senhor não consegue? Porque falta interesse, falta querer fazer. Eu não uso a bandeira da família ou a bandeira da criança para me promover. Eu uso porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde eu vim. Hoje a bandeira que nós levantamos contra o abuso sexual infantil, né? E diga-se de passagem que a Bahia tem um índice altíssimo de crianças que são violentamente abusadas, não só sexualmente, mas fisicamente, psicologicamente, né? E essas crianças, a maioria delas não encontra apoio, acolhimento. Você vai no juizado de menor, ou você vai não chama mais o juizado de menor, mas o conselho tutelar. Você vai no conselho tutelar, muitas das vezes o pai está abusando do filho e não tem para onde aquela criança ir, tem que voltar para o convívio da família novamente, aonde está o abusador, porque ele vai para a delegacia, ele dá um depoimento e logo é liberado.
nós levantamos essa bandeira e somos totalmente contra e vamos para cima de fato, como algumas pessoas, rapaz, você está mexendo numa casa de maribundo, isso é muito perigoso. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que nós não devemos tomar a nossa vida por preciosa. A nossa vida é para o Senhor. Jesus disse que bom será quando ele voltar a encontrar os seus filhos trabalhando. E aí é que entra perfeitamente a palavra de Provérbios 31:9, viu que eu não esqueci? 31:9, abre a tua boca e julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Abre a sua boca. O cristão que está nos ouvindo agora, ou o cidadão, né, o católico, seja lá a fé dele, né? Mas aqui o tema é o cristão e a política, entenda isso, abra a sua boca e julgue de forma correta. Se é pela palavra, julgue pela palavra. Se é pela Constituição, julgue pela Constituição. Se é pelo que a lei municipal diz, julgue pela lei municipal. Julgue pela lei estadual. Julgue pela lei nacional. Mas julgue de forma correta. Abra a boca, não tenha medo de se posicionar. Daí nasceu o nosso projeto A Casa Florescer, que graças a Deus vem crescendo, tem sido um sucesso na nossa cidade. Os nossos alunos, Everson, Rigno, têm um fardamento adequado. Não são alunos que chegam lá de qualquer forma, não, eles têm horário, lá tem disciplina, se é 5h30, 5h30. Se chegar depois, por que chegou esse horário? Porque é dali que eles vão aprendendo. Se não tem em casa, ali eles vão ter. Que correto deveria ser dentro de casa. Mas se não tem em casa, você tem um acesso que Deus está abrindo, que é as portas da Casa Florescer. A caminhada em defesa da criança é um grito de alerta para as autoridades providenciar, fazer alguma coisa. Simões Filho, hoje, nós precisamos, por exemplo, de uma casa-abrigo, e é uma ideia nossa, né? Deus nos dando a graça e o povo de Simões Filho a oportunidade de nos tornarmos vereador, é uma das nossas lutas a indicação de uma casa-abrigo para a nossa cidade. Uma outra causa aqui, né, que nesse discorrer de tempo não deu para citar, mas, por exemplo, é uma causa nossa em Simões Filho fazer a indicação do Hospital da Criança como uma clínica especializada em atendimento à criança com autismo. Que o índice tem sido muito grande, e você, não sei se conhece, se tem ou se conhece alguém que tem uma criança autista, sabe que até para uma clínica que ele vai ser atendido, essa clínica tem que estar bem, digamos assim, ornamentada, organizada, as cores corretas, a formação correta, porque alguns, eles cismam com o ambiente, eles cismam com o barulho, muita gente, eles começam a ficar agitados, não tem um lugar para eles brincar, um lugar adequado para recebê-los. Nós precisamos despertar. Como é que ideias, Everson, como essa, eu sendo cristão, não posso me envolver com a política? Como cidadão comum eu não posso fazer. Como cidadão comum eu não posso indicar, mas como um vereador, outros como prefeito, outros como deputado, outros no cargo de governador, pode fazer. Imagina você, homens e mulheres de Deus assumindo esses espaços com a mentalidade correta, com a formação correta, com o pensamento correto, com pessoas, sabe, que estão do seu lado não para puxar, para bajular você, mas para te colocar no caminho. Eu sempre tenho dito à nossa equipe, né, a quem eu deixo um abraço aqui. Se eu for citar o nome de todos, eu posso esquecer, então algumas mandaram aqui, olha, fala o nome de Kelly, fala o nome de João, fala o nome de Joel, aí se eu for lembrar de todo mundo, digo, rapaz, é melhor não falar, porque eu vou acabar esquecendo de alguém. Eu costumo dizer para eles, eu não quero uma equipe que fique aplaudindo tudo que eu digo ou tudo que eu faço, mas eu preciso de uma equipe que me sinalize, Ramon, você começou com esse objetivo, você está desviando do caminho. Ramon, lá atrás não foi essa a proposta que você nos apresentou, vamos voltar, vamos aplanar o caminho, vamos endireitar as veredas. A gente precisa de pessoas assim, homens e mulheres sérias. É esse trabalho que nós estamos fazendo, é esse trabalho que nós já estamos ampliando, porque quem quer fazer já está fazendo, viu, Everson? Então, eu finalizo aqui dizendo muito obrigado mais uma vez por esse espaço, que Deus continue abençoando a vida de vocês, a família
né, de vocês. Saibam que a gente volta para Simões Filho e levando conosco um pedacinho de vocês. Vocês conhecemos mais uma parte da família de Deus aqui em Camaçari, que é a nossa família também. Nós fazemos parte de uma grande família, que é a família do Senhor. Quero deixar um beijo para minha esposa, para minha mãe, um abraço para Jefferson, para você que está nos acompanhando até agora, muito obrigado. Deus continue abençoando, e deixar uma mensagem para a nossa cidade, Simões Filho. Eu acredito que Simões Filho pode mais. Simões Filho pode avançar. Simões Filho pode ter representantes legítimos que cumpram o seu dever de vereador, de legislar, de fiscalizar, de não ter medo, de ir para cima. Eu acredito que dá para fazer melhor e dá para fazer de verdade, e eu sei como fazer. E eu tenho certeza que com a graça de Deus e com a permissão do povo de Simões Filho, nós vamos construir um futuro excelente para a nossa cidade e, sobretudo, para as nossas crianças. Muito obrigado. É isso aí. Bom, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Rigno, tem alguma palavra, Rigno? Quero agradecer a todos que estão aqui assistindo a live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Creio que toda palavra falada aqui por Ramon realmente penetrou nossos corações e vai transformar a vida de muita gente. É isso aí. Eu queria agradecer a todos que acompanharam a gente, aos que vão acompanhar ainda, né? Lembrando, deixar aqui o meu agradecimento ao Victor, né? O presidente da VMM Studios. Agradecer à VMM, né, que está sempre hospedando aí o nosso podcast em seus canais. Né? A você, galera, segue, compartilha, curte, comenta, né? Passa a seguir a VMM. Também lembrando um fator extremamente importante, essa live ela vai estar online, né? Já nos dias seguintes no nosso canal Parucia Podcast, lá no nosso YouTube. Acompanhe também o nosso Instagram, né? Parucia Podcast. Acompanhe o nosso Facebook, Parucia Podcast, né? Acompanhe as nossas plataformas, porque nós também vamos estar enviando esse material também para essas plataformas. Novamente digo, curte, comenta, compartilha, passa a nos seguir. É muito importante para nós engajarmos o nosso trabalho, beleza? Bom, queria agradecer a equipe do Parucia, queria agradecer a você que ficou aqui com a gente até o momento. Queria novamente agradecer ao nosso pastor Ramon, né, por ter vindo de lá de Simões Filho, esclareceu muita coisa aqui. A gente bateu um bate-papo muito interessante a respeito de política, religião, não é? E é isso o que importa para o reino de Deus, essa proximidade com as coisas que são atípicas para a gente, beleza? Fica com Deus e muito obrigado. Sim, pastor? Eu só quero mandar só um abraço aqui. Fica à vontade. Meu pastor, o pastor Fabrício, né, a pastora Nívia, porque o pastor Fabrício Ramon, porque os seus pastores, porque são pessoas que acreditam na gente, né, acreditou nesse desafio, são pessoas que estão sempre nos orientando, orando. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos meus pastores, os pastores auxiliares, o pastor Joel, né, e quem eu chamo com muito carinho, a pastora Vanessa, que eu chamo de Mama Vanessa. Muito obrigado, um abraço para eles. É isso aí, galera. Bom, vamos ficando aqui e um último adendo. Venha hospedar o seu podcast aqui nos estúdios VMM, ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.